Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez examinando as Escrituras e mando uma saudação especial a todos os nossos queridos irmãos que têm mandado mensagens para nós, assistindo às nossas programações através da internet, os irmãos de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Roraima, Mato Grosso. Que Deus abençoe os irmãos de Pitangueiras, que Deus abençoe os irmãos ali, onde está começando o trabalho da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos. Pediram que nós também tivéssemos trabalhos naquelas cidades. Nós estamos em comunhão espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nos dirija pelo seu Santo Espírito nesta mensagem que Ele nos dá neste dia. Que Deus nos abençoe e que possamos compreender perfeitamente a sua santa e bendita vontade. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o ministério. O irmão vai ver, a irmã vai perceber como é importante conhecer o ministério, saber o que é ministério. Ministério é um dom que a pessoa recebe de Deus para ministrar a sua santa e bendita palavra. Nós vamos começar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 em diante. A palavra de Deus assim nos diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós vemos aqui os irmãos, a igreja reunida, estava em oração, e o Espírito Santo mandou que fossem separados Paulo e Barnabé para a obra que Deus já tinha preparado para eles. Quando nós pensamos em ministério, nós vemos como existe hoje um presidente, vice-presidente, mas não é assim não, irmãos. Espiritualmente, nosso presidente, nosso pastor, nosso sumo pastor é Jesus Cristo. Não tem ninguém maior que Jesus Cristo. Quem manda é o Senhor Jesus. A igreja foi comprada pelo seu sangue. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O vosso corpo, a tua vida, você tem que servir a Deus, obedecer a Deus, não é ao homem. O teu pastor está te mandando fazer isso? Examina as Escrituras, faça como os irmãos de Bereia, está escrito que devemos fazer assim. Tem irmã sendo consagrada pastora, e a palavra proíbe categórica e claramente essa consagração. A mulher não pode exercer autoridade alguma, isso foi dado ao homem. Então estão desviando a palavra de Deus. O que nós vemos ainda aqui em Atos capítulo 15, do versículo 5 em diante: Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aqui havia um problema. Agora nós vamos circuncidar os irmãos, esse pessoal que vem vindo aí do povo gentil. Eles estão aceitando a Jesus e nós precisamos circuncidar. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um peso que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também.
Então toda a multidão se calou, escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo não colocar mais encargo algum aos servos de Deus. Então nós vemos aqui o que é o ministério? Uma reunião de pessoas que servem verdadeiramente a Deus e interesse exclusivamente espiritual, buscando como servir a Deus perfeitamente, se reúnem quando existe algum problema e buscam uma direção do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito não deu direção nenhuma, então nós não vamos fazer nada. Nós não vamos colocar a sabedoria humana na frente da sabedoria de Deus, de forma nenhuma. Quando o apóstolo Paulo passava evangelizando, e ele ficava 6 meses numa cidade, 1 ano na outra, 2 anos na outra, ensinando o evangelho, ele ensinava o evangelho e ia embora. E depois ensinou a Timóteo e Tito: passe de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros, homens que tenham bom testemunho dos que estão de fora, que saibam ensinar a sua própria família, que tenham seus filhos em sujeição. Como vamos colocar um pastor numa igreja cuja família está toda desviada, os filhos não cumprem a vontade de Deus? Mas acontece como? Os ministérios mandam para as cidades pessoas que ninguém conhece, ninguém nunca viu, não sabe de onde vem, para onde vai. E se o pastor que está lá não for obediente ao ministério, o ministério logo manda embora e coloca outro. Não dá a mínima satisfação para a igreja, as pessoas se tornam como um comércio. Em algumas igrejas nós vemos os membros, as pessoas que trabalham na obra do Senhor, de uniforme, como se fosse uma empresa. Passou a ser puramente material. A reunião agora é para se arrecadar dinheiro, para agradar ao Senhor. Nós agradamos o Senhor deixando de pecar. Esse ministério já caiu, sai dela, povo meu, diz a palavra. As pessoas estão participando de uma coisa e não estão entendendo. O nosso pastor é Jesus Cristo, o nosso presidente é Jesus Cristo. Se algum pastor tiver uma revelação de Deus e disser para a igreja, nós estamos aqui na nossa cidade reunidos em nome de Jesus para glorificar a Deus, aprender da sua palavra, e Deus tem me dado, busquei em oração e consagração e o Senhor me ensinou que nós, no nosso batismo, não invocamos nome nenhum. Invocamos apenas título, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Senhor me mostrou que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. É o nome pelo qual nós somos salvos. É o nome que nós temos que ter na nossa vida. É o nome de família. Então, nós vamos batizar todo mundo em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e nós seremos salvos. O que acontece com esse pastor? Me diga você. O que o ministério que está acima desse pastor vai fazer? O ministério não podia estar acima de homem algum. Se alguém tem direção de Deus, o ministério, a obrigação era reunir. Vamos ouvir o que Deus tem falado através do nosso irmão, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem maior, não tem menor. Deus escolhe a quem Ele quer. Escolheu Davi, que sequer havia sido chamado para aparecer na presença do profeta. Este é o ungido, o rei de Israel, mas é um moço de gentil aspecto, não é guerreiro, ele é pastor de ovelhas, mas o Senhor escolheu esse. O Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para reduzir a nada aquelas que são. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Na tua igreja, o teu ministério, como se procede aí? Veja você, é você que vai dar conta da tua vida, e amanhã você vai chegar perante o Senhor: eu entendi que eu tinha que fazer isso, mas não fiz porque o ministério não aceitou.
É isso que você vai dizer a Deus? Mas quem é esse ministério? Eu sou o ministério, eu comprei você, nós vimos aqui, você me pertence, você é meu, você é minha, você tem que fazer a minha vontade. Então, queridos irmãos, como que vive um servo de Deus? Como que vive um servo de Deus? Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 3 a 10. Nós não damos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ministério particular, a pregação da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo enganados, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como constritados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Isso é a vida do ministro. No seu coração não tem nada espiritual, mas pela fé ele sabe que ele convive com toda a comunidade e ele tem comunhão com todos e faz a vontade de Deus. Então você, querido irmão, querida irmã, você deve realmente abrir os teus olhos, procurar saber, conhecer. O teu pastor, ele está abaixo de Deus ou abaixo de um outro homem? Ele presta contas a Deus ou presta contas a um outro homem? Ele tem medo de Deus ou medo de um outro homem, de expulsá-lo do ministério, colocar outro em seu lugar, se ele não for obediente, segundo a orientação humana? O que nós estamos vivendo, irmãos? Precisamos acordar, servimos a Deus, fomos comprados por bom preço, não pertencemos a nós mesmos. Vamos ler em Gálatas para encerrar nossa pequena meditação de hoje, no Gálatas. E eu não estou ofendendo ninguém, não, estou somente sendo usado por Deus, tenho certeza disso, tenho certeza que o Senhor está me dirigindo para falar ao teu coração, para que você coloque a tua confiança no Senhor. Não é no homem, não é em ministério, não é nada visível, você tem que ter vida, e vida sincera e abençoada e amorosa. Gálatas capítulo 2, versículos 14 ao 16. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pela fé em Cristo. E você está tendo fé no ministério, o pastor teologia, o ministério teologia e Deus. Você tem recebido bênção de Deus, você tem pedido, você tem sido ouvido, a tua confiança está porque você cumpre este mandamento, cumpre aquele mandamento, mas e a tua fé? Nós, pela lei, não temos salvação, porque a lei serviu de guia e hoje Cristo é a perfeição. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a você e toda a tua família, que o Espírito Santo te desperte, que o Espírito Santo te dê vida e paz e saúde e bênçãos espirituais e materiais, e fale profundamente no teu coração, na tua vida. Que Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.